Entramos, agora vamos aguardar as pessoas começarem a entrar. Ei, Ana, ei, Dudinha, vocês entraram. Abraço, beijo. Entraram Aline, Pastor Roberto. A paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor, Pastor Roberto, graça e paz. Estão me ouvindo bem aí? Ok. Paz do Senhor, Silvana. A paz. Deixa eu ver se entrou mais. A gente vai aguardar mais um pouquinho. Ouvindo muito bem, ok. Ok. Esperar mais um pouquinho e daqui a pouco a gente começa, tá bom? Saudade dos irmãos. Esse momento aqui está sendo muito bom, muito produtivo. A gente está... Maria Zélia, a paz do Senhor. Terezinha, a paz do Senhor. A gente está, de uma certa maneira diferente aí online, a gente está matando um pouco a saudade dos irmãos. E tem sido bênção na minha vida. Espero que tenha sido bênção e continue sendo bênção na vida dos irmãos. Amém? Acho que mais um pouquinho a gente pode dar início. Pedir os irmãos. Igor Luiz, a paz do Senhor, Igor. Seja bem-vindo. Pedir os irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Samuel, capítulo 9, versículo 2. Só mais um pouquinho a gente vai começar a leitura. Acho que podemos começar, amém? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Agora, o versículo 10, capítulo 24. Então disse Samuel a todo o povo:
vede já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Amém, amados? Agora nós vamos fazer uma oração e colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém? Grande Deus, poderoso e eterno Pai, que neste momento o Senhor possa estar falando com cada um de nós. Eu peço a Ti que venha me usar neste momento como instrumento da Tua glória, da Tua palavra, que não saia da minha boca nada daquilo que for da Tua, que não seja da Tua vontade, mas sim tudo aquilo que o Senhor tem para falar, não só comigo, mas com todos os irmãos, com toda a igreja que está nos assistindo neste momento, e que tudo venha ser para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Essa palavra, ela começa com Saul, que ele tinha todas as características físicas, características para se tornar um rei, de acordo com aquilo que o povo esperava. O povo de Israel, eles rejeitam a Deus num determinado momento, e eles querem ser iguais aos outros povos da terra. E aí eles pedem para o profeta Samuel um rei. E Saul é ungido como rei nesse período em que o povo não queria mais ser guiado por Samuel, ser guiado pelas mãos de Deus. E aí a gente observa que Saul era alto, Saul ele era belo, e não existia homem em toda Israel que tivesse a beleza que Saul tinha. Então a gente percebe que Saul, se você olhar só a parte física, ele era o tipo de rei perfeito para liderar o povo. Era aquele rei que sobressaía, que todo mundo ia ver aquele rei como uma pessoa bela, agradável, que poderia chegar e conduzir o povo. A paz, Senhor. Simone, que está entrando aí agora também, e as pessoas estão entrando, um abraço para todos aí. E o que acontece, amados? Saul tinha tudo para fazer o que era perfeito e agradável aos olhos do Senhor, mas infelizmente Saul, ele não conseguiu. E aí Deus escolhe Davi. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. No versículo 12 e o 13, fala assim: então mandou buscá-lo e trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse: Senhor, levante e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, amados? Samuel e Davi, os dois foram ungidos reis, né? No reis de Israel, porém em períodos um pouco próximos, com a diferença de alguns dias, por causa da rejeição de Saul. E aí, Saul, ele possuía todas as características que um rei poderia ter, mas infelizmente ele não consegue. E quando a palavra fala que Deus ungiu, ele ungiu Saul e ele ungiu Davi. A mesma unção que eles receberam foi a mesma unção do profeta Samuel. E na palavra do grego quer dizer mazar. E o mazar quer dizer consagrar, entregar com azeite, esfregar com azeite, ungir. Eles dois foram ungidos. E essa unção, eles receberam essa unção para serem reis de Israel. Saul teve um caminho e Davi teve outro. E quando Deus fala tem elegido, a palavra é o Ra'ar, que significa designar, escolher ou testar. Os dois foram testados, foram provados.
Infelizmente, Saul foi reprovado e Davi foi aceito. E aí, eu gostaria de colocar alguns pontos aqui em relação a Saul. Saul falha 2 vezes e é reprovado. Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 8 ao 13, gostaria que os irmãos abrissem. Capítulo 13, do 8 ao 13. O que acontece? Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro, para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse a Saul: porquanto vai que o povo se espalhava de mim, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se juntado em Marmás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor. Não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém, amados? Saul, vamos trazer essa palavra para os dias atuais. Hoje a gente está vivendo um problema, a gente está vivendo uma quarentena, a gente está vivendo um isolamento social, e a gente precisa de tomar algumas medidas para sair de casa, a gente precisa de tomar alguns cuidados. Da mesma forma, Saul estava numa peleja contra os filisteus. E o que aconteceu? Os filisteus começaram a encurralar Saul, o povo se espalhando, e Saul não esperou o mandamento do grandioso Deus, que Samuel ia oferecer os holocaustos. Ele tomou a frente, e o pior, amados, ele não orou. Se ele tivesse orado, certamente o Senhor ia falar com ele: não ofereça os holocaustos, Samuel está chegando e vai fazer isso, que ele tem autoridade para isso. Amém? Infelizmente ele errou, e ele ofereceu e foi reprovado. E depois, em 1 Samuel 15, nos versículos 2 e 3, vou abrir aqui e gostaria que os irmãos acompanhassem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Ameleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Agora no versículo 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que acontece aí? Saul é reprovado pela segunda vez. O que ele faz? Primeiro, ele desobedece oferecendo os holocaustos. Depois ele desobedece o segundo mandamento, que pedia que era para destruir tudo. E ele não destrói. O que ele achava bom aos olhos carnais, ele manteve. O que ele achava que era desprezível, ele destruiu. E aí, infelizmente, ele foi reprovado. E aí a gente está numa situação hoje que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não ser reprovado perante ao Senhor.
A gente não pode tomar nenhuma atitude que venha desagradar o nosso Deus nesse momento. A gente está vivendo um momento em que é um momento muito difícil, mas se a gente permanecer unido, se a gente orar, se a gente tiver a fé, se a gente estiver no caminho do Senhor, no final a gente vai ter certeza de que vai dar tudo certo. Amém, amados? Agora eu gostaria de passar para Davi. Davi, ele é aprovado diante de Deus. Em 1 Samuel 16,14, o Espírito do Senhor ele se retira de Saul. Saul ele é assombrado por um espírito mau por parte do Senhor. A partir do momento que Saul é reprovado, o Espírito de Deus se retira dele. E aí o Espírito do Senhor se retira de Saul, o espírito mau começa a atormentar. E aí Saul recebe uma orientação para que tocasse a harpa, para que ele se acalmasse e esse espírito se retirasse dele. E o que é que acontece? Davi é convidado para estar entrando na presença de Saul para estar tocando essa harpa, que Davi era um músico de excelência. E aí, no versículo 19 e no versículo 21, Davi ele começa a sua trajetória de aprovação perante o Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora em 1 Samuel, no versículo 16, 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Nesse momento, Saul é ungido rei de Israel. Mas como ele fez aquele ato de desaprovação, que foi oferecer o holocausto, ele perde essa unção, ele perde a unção que ele tinha recebido no versículo 17. Então, a gente vai passar agora para o capítulo 21. No 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 21. Mas o povo tomou despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor, tendo prazer em holocaustos, sacrifícios, com que te obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então aí Saul ele acaba de ser reprovado, amém? E agora a gente vai passar para 1 Samuel 17, no versículo 48. Amém, amados? Me desculpa, no versículo 16, no capítulo 21. Amém? Capítulo 16, versículo 21. Assim, Davi veio a Saul, esteve perante a ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa este Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu-se que o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul. Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito mau se retirava dele. Davi começa com esse aprendizado, com esse caminho para se tornar rei. Quando Davi é ungido, ele era jovem. Vamos colocar hoje. Imagina você é jovem, você é ungido rei. Qual que é a sua primeira atitude? Eu não quero mais trabalhar, eu não quero fazer mais nada, eu fui ungido rei, eu quero a minha herança, eu quero assumir o trono. Só que Davi ele continuou fazendo tudo que era certo aos olhos de Deus. Ele continuou seguindo a sua vida, ele continuou os seus caminhos até o momento em que ele ia ser coroado.
ele tinha isso no seu coração. Se a gente pegar no versículo 17, então disse Saul: buscai os seus servos, buscai-me, pois o homem que toque bem, e trazei-me-no. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o Beldemita, que sabe tocar, é valente e animoso, é um homem de guerra e é sisudo em palavras e gentil na presença. De gentil presença, o Senhor é com ele. Saul, ele tinha todas as características que Deus precisava para ser um rei, que Deus precisava para colocar um rei. Por isso que ele era um homem segundo o seu coração, amém? E ele continua seguindo a sua trajetória, e ele continua fazendo tudo o que é agradável aos olhos de Deus. Vem Golias e ofende o povo de Israel. Davi se levanta e ele entra e ele mata Golias. E ele continua no seu trajeto, crescendo para se tornar um rei. E depois, Davi poupa a vida de Saul 2 vezes. Nesse meio tempo, Saul, ele sente inveja de Davi. E ele começa a sentir que Davi vai ser o seu sucessor do trono. E aí o que ele faz? Ele pega e ele começa a perseguir Davi, tentando matar. Davi tem a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas ele fala: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Quem toca numa pessoa que é ungido do Senhor será maldito, e eu não quero isso para a minha vida. No tempo certo, quando Saul vier a falecer, então Deus vai colocar Saul nas mãos de quem ele quiser, e eu posso voltar e eu posso ser rei. E ele tem ali um momento em que ele, no capítulo 24, Saul tenta matar Davi, e Davi poupa a vida, e ele corta a orla do manto de Davi. 24, do versículo 1 ao 6. Depois, em 2 Samuel 16... depois em 1 Samuel 26, ele poupa a vida de Saul novamente, e ele toma a lança e a brilha de água de Saul. Saul estava dormindo no meio de uma campina, e Davi vai lá e pega a espada e a brilha dele, que é um pote de água, um pote para poder tomar água. E ele vai, e o que ele faz? Ele poupa novamente, e ele diz: Saul, ele é ungido do Senhor, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E aí, Davi, ele segue nesse caminho até que Saul é morto. Saul vai ser morto no versículo 1 Samuel 1, no versículo 31. No versículo 31, Saul ele é morto, e aí em 2 Samuel, Davi ele é reconhecido como rei. E aí, 2 Samuel, no capítulo 1, do versículo 16, gostaria que os irmãos abrissem. Segunda Samuel, capítulo 1, versículo 16. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Davi dá ordem para matar o amalequita que havia confessado que matou Saul. Amém? E aí Davi, ele segue essa jornada, e ele é ungido rei, e ele segue esse caminho como ungido do Senhor, um rei segundo o coração de Deus, e o homem de qual vem a descendência de Jesus Cristo, né, da casa de Davi. Eu gostaria de fazer um paralelo nesse momento. Gostaria que os irmãos voltassem junto comigo na palavra do Senhor, no plano de Deus para a vida do homem. Como que inicia esse plano na vida do homem? Deus, ele coloca o homem no jardim, Adão e Eva, ele cria o homem, tinha um plano perfeito para o homem, e o homem, ele cai. Nesse momento o homem era inocente, ele não tinha conhecimento do bem e do mal, ele era inteligente, ele era muito mais inteligente do que agora, ele tinha uma missão de cuidar do jardim, multiplicar, e ele ia viver ali junto com a árvore da vida, ele ia crescer em abundância, ia multiplicar perante toda a terra ali, ia ser um momento de bênção. Porém, num segundo momento, o homem é
provado. Ele tem a queda, Adão e Eva, o homem cai, entra a consciência do pecado, a consciência do bem e do mal, a consciência do que é o certo e errado, e nesse momento o homem ele começa a ter frutos do conhecimento do mal. A sua sabedoria, a sua inteligência reduz. O homem ele começa a viver, ele começa a se multiplicar pela terra, e aí a maldade começa a espalhar pela terra. Amém? Posteriormente, entra uma aliança com Noé. Porque o homem multiplicou tanta maldade na terra que Deus ele resolve exterminar o homem da face da terra, porém ele renova o voto com Noé para não exterminar o homem da face da terra, e aí entra o dilúvio, o homem tem sua vida poupada e retoma o caminho com a família de Noé. Amém, amados? Depois disso, ele faz uma aliança com Abraão, que ele entra no pacto com Abraão, de multiplicar a nação de Deus na face da terra. Até aí, amados, aquela presença que era plena da palavra de Deus, da presença de Deus na vida do homem, com a queda ela é reduzida a simplesmente aquelas pessoas que Deus escolhe e ao povo de Israel. E aí ele faz um pacto com Abraão, e Abraão ele entra nesse pacto após o dilúvio, e ele está entrando nesse caminho, e aí vai até Moisés, que Moisés entra com o êxodo do Egito, que aí entra a lei, aí o negócio estreita, amados. Quando entra a lei, o negócio estreita, e a questão mais forte que a gente vê na lei é Êxodo 21, do 23 ao 25, que fala olho por olho, dente por dente. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo 21, do 23 ao 25. Mas, se houver morte, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Até o 25, amém? E aí o que acontece, amados? Deus, nesse período da lei, ele escolhe pessoas, e essas pessoas, elas recebem uma porção do Espírito de Deus, e esse Espírito não se manifesta em sua plenitude, porque o homem ele tá limitado, e ele está vivendo na lei, e ele tem que seguir aquela lei, e para cada pecado você tem um tipo de sacrifício para poder expiar aquele pecado, para poder ser perdoado daquele pecado. E é um período muito difícil dentro da Bíblia, e aí Moisés ele vem com esse período até a crucificação, que na crucificação é como se o caminho que estava estreito, ele faz isso aqui e abre, amados. Ó. A presença de Deus vem, Jesus Cristo vem, e ele abre de uma maneira exponencial. E aí ele entra com a graça, e essa graça, ela nos alcança, e por causa dessa graça, glória a Deus por isso tudo, nós podemos ser chamados filhos de Deus, e nós temos o direito à salvação. Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Nós seríamos melhores do que Saul? Nós seríamos melhores do que Saul dentro da lei, dentro do que ele foi chamado para ser rei de Israel? Me conhecendo dentro dessa graça como eu me conheço, nesse período em que eu vivo, em que a gente peca e que a gente pode pedir perdão e que a gente pode se arrepender e que a gente pode ter um momento de reconciliação com o nosso Deus, eu tenho certeza que eu acho que eu falharia também, amados. Eu acho que eu não ia conseguir ser uma pessoa igual a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele era um homem que ele tinha todos os pré-requisitos, ele tinha todas as qualidades exteriores e interiores para poder agradar o nosso Deus. E no meu caso, e é no caso das pessoas que vivem hoje, que vivem na dispensação da graça, a gente tem a graça para nos alcançar, porque nós não somos merecedores. É um favor não merecido, amém? E aí, glória a Deus porque Jesus, ele veio, glória a Deus porque Jesus se fez carne, porque ele se sacrificou por nós. Amém, amados?
E eu gostaria agora que os irmãos abrissem em Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E Cristo, nessa tradução do hebraico, é o Christos, é o Cristo que é ungido, o Messias. E aquele ungido que está lá em Samuel, que é o Mazá, que é o consagrado, que foi ungido com óleo, ele foi um escolhido pelo profeta. Nesse caso aqui, o Christus, ele é um ungido, que é o Messias, que é o próprio Deus que fez carne e se habitou entre nós. Amém? Isso é o ápice, isso é o fim da necessidade de vários sacrifícios. Jesus é o único sacrifício verdadeiramente e é válido para toda a humanidade, para todo sempre. E isso vai até a volta de Jesus, até a vinda do nosso Senhor. Amém? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem também em Gálatas 3, do 19 ao 24. Gálatas 3, do 19 ao 24. Logo porque é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Amém, amados? Pela fé nós somos justificados. E pela fé, pela graça do nosso Senhor, nós estamos aqui hoje reunidos e nós podemos compartilhar e nós podemos vivenciar um Deus maravilhoso, nós podemos vivenciar um Cristo. Não abandonamos a lei foi cumprida e nós temos os mandamentos: amai ao teu Deus acima de todas as coisas, amai ao teu próximo como a ti mesmo, amai o teu irmão, amai o teu vizinho e orai pelo teu inimigo, e amai o teu inimigo, e amai a tua família, e fazei todas as coisas para que a palavra do Senhor se cumpra aqui nessa terra. Nós estamos vivendo sinais, nós estamos vivendo esses momentos que estão acontecendo, mas a gente não tem certeza se é a vinda de Cristo. Porém, nós devemos estar preparados, porque se Cristo estiver vindo, a gente tem que estar pronto para receber esse Cristo. Amém? A igreja tem que estar pronta para estar recebendo Cristo, para ser justificada por esse Cristo maravilhoso, e a justiça vem pela fé, nós somos justificados pela fé. Amados, era essa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos, os amados irmãos. Espero que ela tenha tocado ao coração de cada um, e nós não abandonamos a lei, nós apenas fizemos uma alteração da lei para a justiça que vem pela fé, que foi enviada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, nossos amados irmãos que estão nos ouvindo? E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de entregar aqui, mais uma vez, essa oportunidade
agradecer a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Eu extrapolei um pouquinho o horário ali, ó. Peço perdão aos amados irmãos, mas que tudo seja para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Amém? E eu mando um grande abraço para todos os irmãos. E eu vou deixar uma curiosidade aqui. E aí essa curiosidade, ela vai ficar Pastor Roberto, Pastor Tadeu, Pastora Ana, para o Fernando, para as pessoas aí que a gente tem o hábito de estar discutindo, estar conversando sobre a palavra de Deus, para encerrar em 1 Samuel, no capítulo 31. Capítulo 31. Amém? Só vou abrir aqui. Rapidinho, só para a gente estar encerrando. Capítulo 1 Samuel, capítulo 31, no versículo 4. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura então, não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já está morto, também ele se lançou sobre a sua espada e o morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Amém, amados? Então, aqui está falando que Saul se lançou sobre a sua espada. Só que em 2 Samuel, no capítulo 1, no versículo 16, Davi, o amalequita veio até Davi e disse que ele matou Saul. Então, olha que interessante. Saul lança sobre a espada e depois o amalequita mata Saul. Depois eu queria uma visão aí dos amados para a gente poder estar conversando e discutindo isso numa próxima oportunidade. Amém? Amados, era isso. Mais uma vez, perdão aí que eu ultrapassei um pouquinho do horário, mas que seja bênção na vida de cada um e que a gente continue nessa caminhada. E aí o pastor Tadeu colocou aqui, ó, Saul suicidou. Amém, pastor? Eu vou ler aqui pro pastor. Aqui, ó, no capítulo 2, no versículo 13. Então Davi disse ao jovem que lhe trouxe a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi disse: como não temeste tu esconder a mão para matares o ungido do Senhor? No versículo 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui do meu Senhor. Amém? Depois nós vamos conversar sobre isso, que é um assunto bem legal de estar conversando. Amém, amados? E é isso aí. Eu gostaria de despedir dos irmãos, mandando um grande abraço fraternão. E fiquem com Deus. Até a próxima pregação, que vai ser amanhã. E não se esqueçam, amanhã é 19h30, nós vamos ter a nossa Santa Ceia online, que aí os irmãos possam providenciar o pão e o suco de uva para a gente estar celebrando a ceia online. Amém? Glória a Deus, muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de fazer uma oração encerrando, uma oração breve. Amém, amados? Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Grandioso Deus, poderoso e eterno Pai, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu te glorifico e te exalto neste momento. Entrego a ti todos os amados irmãos da Igreja Batista Fraternão e todos que estão aqui nos assistindo, onde quer que eles estejam em suas casas. Que o Senhor venha abençoar a cada um, que dê um restante de sábado abençoado, uma noite de sono tranquila, uma noite de sono abençoada pelo Senhor nosso Deus.
e que amanhã o Senhor venha nos guardar e nos preparar para a Santa Ceia, que o Senhor possa nos conduzir nessa ceia online e que tudo venha ocorrer de acordo com a Tua vontade para nossas vidas. Eu te glorifico e te exalto, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me dado e eu me coloco à sua disposição. E mesmo não sendo merecedor, o Senhor tem me abençoado e que o Senhor possa abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus, e cada família, e que seja tudo para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados? Fiquem com Deus, um grande abraço fraternão e até a próxima. Abração para todos e eu fico por aqui. A paz do Senhor.